A essa altura, praticamente metade do mês de setembro, muitos criadores devem estar com as suas voadeiras repletas de filhotes. Porém, os iniciantes têm sempre aquela dúvida: o que fornecer para os filhotes se alimentar, ou seja, na parte do desmame, quais alimentos o criador pode estar oferecendo para os seus canários. Então, esse é o assunto do vídeo de hoje, tá certo, pessoal? Alimentação para os filhotes recém-apartados. Assunto bom, assunto que ainda gera polêmica, principalmente naquelas pessoas que pensam em criar para competição, tá certo? Então a gente vai conversar sobre isso. Primeiramente, meu povo, para quem ainda não me conhece, me chamo Luiz Neto, sou criador e proprietário do Canário Recife, pessoal. Aqui, procuro desenvolver conteúdos voltados para a criação de canário, pensando cada vez mais em ajudar você aí no seu manejo e na sua criação. Tudo que a gente fala aqui é voltado para a criação, reprodução, competição, enfim, todas as fases que um canário passa, tá certo? Então, se você gosta dessa ave, aconselho demais você a estar se inscrevendo aí no canal, tá certo? Acompanhando o percurso da gente, que eu tenho certeza que você vai gostar, se você gosta de aves, tá certo, pessoal? Então, é o seguinte, pessoal, coloquei a imagem assim para vocês terem uma visão que aqui são algumas aves que estão engaioladas reproduzindo. E aqui, pessoal, são aves, são filhotes com média de 2 até 3 meses já, que já estão apartados, ou seja, que já estão separados dos pais e que a gente segue uma rotina, uma dieta, na nossa situação, voltada para a competição, tá certo? Quem ainda não conhece a criação da gente, eu sou o criador de brancos, amarelos, vermelho mosaico, amarelo mosaico, e assim faz. Aí assim vai. Ou seja, eu crio canários lipocrômicos com e sem fator, tá certo? Então, para o campeonato, a gente precisa passar, digamos assim, por alguns cuidados nutricionais, principalmente em relação à pigmentação, para fazer com que os canários cheguem bem na questão do campeonato, tá certo? Então aqui, pessoal, eu tenho uma gaiola de branco, tenho uma gaiola de mosaico, amarelo mosaico, uma gaiola de amarelos, intensos e nevados, e ali eu tenho ainda algumas misturas de amarelos mosaicos e brancos, tá certo? Então assim, aqui foi até bom, parece até que eu programei isso, mas não, realmente não. Porque aqui eu tenho critérios diferentes na pigmentação. Por exemplo, todas as gaiolas aqui eu forneço farinhada úmida, tá certo? Vou até ficar assim. Aqui eu forneço farinhada úmida. Nas dos brancos, o que é que eu forneço? Eu forneço lá farinhada úmida e aqui, pessoal, eu estou fornecendo extrusada. Esse ano eu vou tentar deixar todas as minhas aves filhotes se alimentando com extrusada para a gente sentir a reprodução de 2025 como vai ser, tá certo? Confesso que anos anteriores, toda vez que eu fornecia a extrusada, ou por eu não insistir na farinhada, ou por eu não ver aliás, toda vez que eu fornecia a extrusada, eu desistia porque ou eu não insistia, tá certo, no acompanhamento com a extrusada, ou então eu via muito que as aves não estavam com a saúde que eu esperava, então eu ficava com medo, atribuía isso à falta de sementes e voltava a fornecer as sementes a ela. Só que esse ano é diferente, eu estou fornecendo só extrusada e as aves estão com uma saúde muito bacana. Então assim, não tem porquê. Se está indo bem, fornecendo extrusada e farinhada seca, show de bola. Todas as aves estão bem, estão se alimentando bem, estão saudáveis, tá certo? Agora assim, quando foi que eu comecei a inserir a extrusada nela? Quando elas estão aqui, ainda junto com os pais, que elas começam a sair do ninho, eu coloco a grade divisória, fica o casal de um lado, os filhotes do outro, e eu forneço farinhada úmida e a meia-lua eu já forneço extrusada, já para eles despertarem aquela curiosidade. Quando eles vêm aqui para a gaiola, o que é que a gente faz? Somente farinhada úmida e eu forneço extrusada e graças a Deus até agora está indo bem. Espero não ter problema esse ano, tá certo? Já para os amarelos e os amarelos mosaicos, ou seja, as aves que precisam pigmentar, o que é que eu estou fazendo? Eu forneço lá somente farinhada úmida com o aditivo que é o pigmento. Nesse caso, o pigmento é a luteína. Só para vocês terem uma ideia, ó, vê. Tem meia hora que eu coloquei, ó, já está meio pote, eu coloco o pote cheio. Então, o que é que a gente faz? Eu forneço
2 tigelinhas no turno da manhã. Quando é por volta de 1h da tarde, a gente repõe, coloca mais farinhada para eles passarem o dia todo comendo farinhada úmida com pigmento. E quando chega naquela fase assim, 5h da tarde, o que é que eu faço? Eu pego farinhada seca e coloco aqui. Por quê? Para fazer com que, caso a farinhada da tarde acabe, eles tenham nutrição lá, que é através das farinhadas secas, e no outro dia de manhã, quando é 4h30 da manhã, as aves já se acordam, elas vão diretamente se alimentar. E o que é que a gente faz? Como o horário ainda a gente não está no canaril, só chega a partir de 6h da manhã para cuidar, elas acordam, elas já vão comer a farinhada seca com pigmento, tá certo? Aqui eu coloco pigmento, tá bom? Então assim, elas vão comer farinhada tanto seca como úmida com pigmento. Aí quais são os critérios que eu faço aqui? Amarelo, amarelo mosaico, vermelho, vermelho mosaico. Toda ave que recebe pigmento, até o final da muda de ninho, eu só estou tratando elas com farinhada seca ou úmida, tá certo? Com pigmento. Já para os brancos eu estou fornecendo extrusada, farinhada branca normal, porque não precisa pigmentar ela, tá certo? E se você, criador, quiser fornecer semente para os brancos, também pode, sem problema nenhum, tá certo? Outros criadores, o que é que fazem? Colocam as sementes como petisco uma vez na semana, por exemplo, na quarta-feira, no final de semana. Eu aqui até então não estou fazendo isso, não estou sentindo a necessidade. Se eu estou vendo que as aves, todas elas estão saudáveis, não há por que eu mexer, tá certo? Isso é o principal, a gente vê que as aves estão saudáveis. Se eu vi que alguma ave estivesse abatida, essas coisas aí, eu começaria a pensar que poderia ser ou não alguma relação à parte da nutrição. Só que, como vocês estão vendo aqui, ó, tudo saudáveis, os filhotes, tá certo? Então, sem problema nenhum. Essa última voadeira aqui, eu tenho filhotes de brancos e filhotes de amarelo mosaico. Todos eles estão comendo farinhada úmida, branca, sem pigmento, e aqui eu estou fornecendo extrusada. Por quê? Esses filhotezinhos são aqueles filhotes que acabou de sair de junto da mãe. Então, ele tem mais 15 dias para eu começar a pigmentar eles. Então, assim, eu ainda deixo eles com extrusada e farinhada branca. Quando for semana que vem, que já estão uma semana aqui, o que é que eu faço? Eu começo a separar, branco vai para uma gaiola e os mosaicos vai para outra, aí a gente já começa a tratar, tá certo? Algumas outras coisas que eu posso dar, que eu gosto de dar, que não interferem na pigmentação, por exemplo, pepino é um alimento rico, um alimento principalmente que vai tratar muito a hidratação do seu pássaro aí, tá certo? A gente fornece pepino em pequenas quantidades. Por que pequenas quantidades? Se você for botar meia barra de pepino dentro da gaiola, eles vão se esfregar, vão tomar banho, então não vai ficar legal. Então a gente fornece petiscos como pepino para eles se alimentarem, tá certo? Outra situação que eu faço também, maçã, excelente, jiló, excelente. Então, pepino, maçã e jiló, nenhuma dessas três vai alterar o pigmento, ou seja, vai interferir em nada. São alimentos com grande teor nutricional e rico na parte de hidratação, tá certo? Então, vocês podem fornecer. Já para os amarelos, o que é que eu forneço? Além desses três, eu forneço couve, tá certo? Couve é um alimento rico em luteína, que a gente só deve fornecer para as aves lipocrômicas sem fator, que são as amarelas, os brancos, não tem problema, tá certo? Rico em luteína e vai ajudar demais aí na questão do brilho, na saúde do seu canário. Então vai, tá certo? Canário branco eu forneço qualquer coisa dessa, couve, jiló, pepino, maçã, sem problema nenhum. Já para os vermelhos, eu não forneço couve. Por quê? A luteína que tem no couve vai competir com a cantaxantina que a gente fornece para eles pigmentar. Então, não é interessante. Mas jiló, pepino e maçã eu forneço para os vermelhos também. Então, quando que eu forneço? 1 a 2 vezes por semana. Porque o que eu preciso é que eles se alimentem do pigmento, tá certo? Até o final da muda de ninho, ou seja, média de 5 meses, eles vão comer só isso. Quando for a partir do 5º mês, aí para os amarelos mosaicos, que eles já vão estar completos daquela muda, eles já vão ter mudado, já vai ter feito aquela transformação, aí eu vou e forneço extrusada para eles, tá certo? Lembrando que eles já conhecem a extrusada porque a gente fornece. Sim, um detalhe, vez ou outra aqui também,
eu coloco um potezinho no finalzinho da tarde de extrusada branca, tá certo? Porque como eles já passaram amanhã o dia todo comendo farinhada com pigmento, não vai ter problema eles comerem alguma coisa branca, ou seja, uma extrusada branca, sem problema nenhum. É bom que eles não vão perder o contato com a extrusada, tá certo? Então assim, pessoal, é um manejo simples, é um manejo que eu faço voltado para campeonato, mas serve constantemente, serve naturalmente aí para sua criação. Aquele criador que cria pensando só em escutar o passarinho cantando, não tem problema nenhum, você pode fornecer isso, tá certo? Se você não cria pensando em campeonato, podem fornecer aí qualquer verduras, legumes que sejam para canário, da dieta do canário, que você não vai ter problema aí, já porque você não tem essa importância com pigmento para concurso, tá certo? Mas se você pensa em concurso, segue essa dica aí que a gente falou que vai ajudar demais. Lembrando, tanto o pigmento, a luteína, como a cantaxantina tem que ser de boa qualidade, tá certo? Isso vai interferir diretamente na qualidade da cor do seu passarinho, tá certo? Sei que vocês vão me perguntar, mas eu sei que vocês já conhecem qual extrusada, qual farinhada que a gente fornece. Extrusada é a extrusada natural e branca da PP branca, tá certo? Da Protein Pássaros, natural da Protein Pássaros, natural e branca. Já a farinhada é a PP branca, também da Protein Pássaros, tá certo? A gente já utiliza aí há mais de 7 anos com a nossa criação, tá bom? Espero de coração, meu povo, que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esquece, deixa o like, é importante demais pro canal. Forte abraço, meu povo, até o próximo vídeo, fiquem com Deus.